Klabin começou a corrigir bastante nesse mês de outubro e você está em desespero porque você não sabe se deve comprar ou se deve aguardar mais para pegar preços melhores ainda. Afinal de contas, vale a pena aportar em Klabin pelo preço na faixa de R$ 4,29, R$ 4,30 no papel de KLBN4? E mais, a empresa anunciou dividendos que vão ser pagos agora em novembro. Como é que eu faço para receber esses dividendos? Qual é a data data-ex e data de pagamento? Se você quer saber tudo isso e muito mais, fica nesse vídeo até o final. Mas antes do conteúdo do vídeo de hoje, DJ, solta aquela vinheta aí do canal. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lipe Invest. E se você é novo por aqui, por favor galera, já chega deixando o like nesse vídeo, inscrevendo-se no botãozão vermelho logo abaixo desse vídeo escrito inscreva-se e também deixa seu comentário porque a gente aprende muito mais debatendo aqui no vídeo. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui no canal, beleza? Então vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel de Klabin, uma correção muito interessante está acontecendo agora no mês de outubro, até o finalzinho agora desse mês. O papel já caiu mais de 8% ao decorrer desse mês de outubro e muitos estão me perguntando no trabalho, na rua, muitos da família estão me perguntando, Lipe, é o seguinte, o que eu faço com o Klabin? Tá na hora de comprar? Tá na hora de ficar em silêncio? Tá valendo a pena comprar Klabin nessa faixa de preço atual ali do final do mês de outubro, em R$ 4,29, R$ 4,30, falando do papel de KLBN4? Será que tá valendo a pena aportar nessa região de preço? A gente vai falar no detalhe sobre isso e também vamos falar sobre o pagamento de proventos de Klabin, que vai ocorrer agora no mês de novembro, galera. Vamos falar o que você precisa fazer para receber esse dividendo e também sobre a data-ex e a data de pagamento desses dividendos. Beleza? Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica nesse vídeo até o final e vem comigo para a análise de hoje. Então, galera, vamos ao que interessa, a análise de Klabin. Bom, primeiro eu quero trazer para vocês uma manchete aqui do Infomoney, que é uma notícia de 5 dias atrás, que fala sobre justamente o lucro em Klabin, né? O lucro desse terceiro trimestre de 2023 de Klabin, dizendo que a Klabin lucrou 245 milhões nesse terceiro trimestre, mas que teve uma queda de 88% na comparação anual e pagará 319 milhões de reais em JCP, beleza? Então, aqui no subtítulo aqui da manchete, fala que o EBITDA veio ligeiramente abaixo das expectativas do consenso Refinitiv, que projetava um número de 1,37 bilhão de reais ante o dado de 1,35 bilhões de reais. Mas por que será que a Klabin teve o seu desempenho um pouco inferior ao consenso? Bom, a própria empresa deu algumas explicações, galera. Vou trazer para vocês aqui direto ao ponto. Olha só, a Klabin afirmou no comunicado que o resultado foi impactado por menor volume de vendas, redução nos preços do kraftliner e celulose e da valorização do real frente ao dólar no período. Então, basicamente, 3 motivos, né? Menos vendas, redução do preço da celulose e do kraftliner e da valorização do real frente ao dólar. E a gente sabe que a Klabin exporta bastante celulose, além de papel cartão lá para fora e recebe em dólar. Então, essa desvalorização do dólar frente ao real nesses últimos 3 meses fez a empresa ganhar um pouco menos do que o normal, um pouco menos do que o previsto, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse JCP, né, o provento que a empresa vai pagar agora no mês de novembro. Como a gente pode ver aqui, galera, a Klabin ela vai pagar em JCP 319 milhões de reais, beleza? Mas o que eu devo saber, Lipe? Bom, se você tem a ação KLBN4
ou KLBN3, galera, você vai receber isso aqui, ó, por ação, tá? 5 centavos para cada ação que você tenha na sua carteira de KLBN3 ou KLBN4, beleza? Esse vai ser o juros sobre capital próprio que você vai receber. Tá bom, LP, mas e se eu tenho KLBN11, que é o papel Unity de Klabin? Bom, se você tem o KLBN11, você vai receber isso aqui, ó, 28 centavos por ação KLBN11 que você tiver aí na sua carteira. Tá bom, mas para eu receber esse dividendo tanto de KLBN3 ou 4 ou até mesmo de KLBN11, qual é o critério para eu poder receber esse dividendo? Até quando eu teria que ter ações Klabin? Você teria que ter posição em Klabin até aqui, galera, ó, 27 de outubro de 2023, beleza, galera? Os papéis passaram a ser negociados ex-juros sobre o capital próprio a partir de 30 de outubro, ou seja, a partir do dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, você não faz mais jus. Se você comprou hoje Klabin, você não faz mais jus ao recebimento de dividendos, ou na verdade de juros sobre capital próprio, nesse mês de novembro, beleza? Bom, beleza, Lipe. Mas e quando que eu vou receber esse dividendo de novembro? Na verdade, né, o juros sobre capital próprio, né, de novembro. Aqui, ó, dia 14 de novembro de 2023, você vai estar recebendo esse JCP na sua conta, beleza, galera? Então, se você tem papéis KLBN3 ou KLBN4 ou KLBN11, já tinha esses papéis até essa data aqui de 27 de outubro, você vai receber aqui no dia 14 de novembro esse JCP, beleza? Se essa era a sua dúvida, a primeira parte do vídeo foi dedicada justamente a te explicar isso. Quando que você vai receber esse JCP e também quais eram os critérios para você receber esse JCP, beleza? Então, dito isso, galera, eu vou passar agora para a parte de preço de Klabin. Será que está valendo a pena aportar por R$ 4,29 no papel de KLBN4? Eu vou estar falando de KLBN4, mas essa análise serve bastante aí, devido a guardadas as proporções, né, para os papéis de KLBN11 e para o papel de KLBN3. É só você fazer ali uma análise e fazer a comparação entre esses ativos, tá, de KLBN11, 3 e 4, e transportar essa análise que eu vou fazer aqui de KLBN4 para os papéis de KLBN3 e para o papel de KLBN11, beleza? Vamos falar um pouquinho de preço agora, galera. Deixa eu apagar esses riscos que eu fiz aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre preço de Klabin. Preço de Klabin, análise gráfica, análise técnica. Bom, vamos que vamos. E aqui eu quero te mostrar algumas coisas, tá, galera? Vamos lá. Você está diante aqui do papel de KLBN4 no time frame diário. O que significa isso? Que cada candlezinho que você está vendo aqui, vermelho ou verde, significa um dia, beleza? E o que eu vou falar aqui para vocês, galera, muitos canais não falam por aí, tá? Ou muitos querem vender essa informação e eu estou trazendo essa informação para você de graça, de uma maneira bem tranquila aí, para que você monte sua estratégia no papel de KLBN4, beleza? Bom, vocês perceberam, galera, que durante aqui, ó, de maio até esse momento aqui, em outubro, o papel de KLBN estava dentro desse grande canal de alta aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Ele estava vindo sendo delineado por esse canal de alta, ou seja, com topos e fundos ascendentes. Pô, Lipe, o que é isso, topos e fundos ascendentes? Isso aqui, galera, ó, topo ascendente, topo ascendente, topo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente,
e fundo ascendente. E a gente estava tentando formar um novo fundo ascendente aqui, mas a gente perdeu esse fundo e o papel começou a se deslocar para baixo, beleza, galera? É sobre isso que eu quero te falar. Dia 30 de outubro, análise fresca, atual sobre Klabin. E praticamente ninguém te dá essa informação em tempo real, beleza? Aí, eu que sou acionista também de Klabin, posso te afirmar algumas coisas com propriedade. Vamos lá. A gente teve bons pontos de aporte, logicamente, nesses fundos aqui do canal de alta. Confere? E a gente teria um possível ponto de aporte aqui, porém a gente perdeu o canal, a gente perdeu a linha de base inferior desse canal de alta. Isso é normal, Lipe? Sim, galera. Na análise técnica, a gente aprende que um canal de alta, geralmente, ele se rompe para onde? Para baixo, certo? E foi justamente o que aconteceu. O papel rompeu o canal de alta para baixo. Dentro desse contexto, o que eu quero que você entenda? Se a gente aplicar um zoom out aqui e mudar até para outros time frames aqui, como por exemplo o semanal, que é um time frame muito maior do que o diário, a gente percebe algumas coisas muito interessantes. Vejam que essa linha pontilhada é a faixa de preço atual de Klabin, beleza? Em R$ 4,32. Percebam, galera, olha só que coisa muito interessante. A gente tem aqui uma região de fundo anterior, tá? Nessa mesma região, aqui vocês estão vendo uma região de fundo anterior. Vocês estão vendo também um topo anterior, né, que também é um ponto de suporte, mais um topo nessa mesma região de 4,32. E aí, se a gente der um zoom out, a gente vai ver mais o quê? Olha só, mais um topo anterior nessa região, mais um topo anterior nessa região. E olha só, galera, aqui a gente tem mais topos justamente sendo cortados por essa linha pontilhada de R$ 4,30, R$ 4,29, que é justamente essa linha que eu vou traçar aqui agora. Essa linha pontilhada de preço atual, eu vou traçar aqui agora, de R$ 4,32. Vou até deixar ela mais espessa para vocês visualizarem. Percebam que a gente tem um nítido ponto de suporte nessa região de R$ 4,32, ou nessa faixa entre R$ 4,28 e R$ 4,32, R$ 4,33. Bom, o que eu quero que você entenda? Agora dando um zoom novamente para o gráfico diário de Klabin. Percebam que aqui a gente está tentando formar um novo fundo no papel, tá? A gente está tentando, com unhas e dentes, compradores estão defendendo essa região para tentar fazer com que essa área de preço seja uma área de preço interessante, tá? Que seja uma área de preço em promoção, digamos assim, para que a gente possa retomar o caminho da tendência de alta novamente, tá? Mas analisemos também sob um outro ângulo, tá? Sob um outro ângulo. O que eu quero que vocês entendam? A gente teve justamente, galera, dentro dessa análise, deixa eu tirar esse risco amarelo, para vocês entenderem o seguinte: a gente, logicamente, perdeu esse fundo anterior aqui, ó, certo? Esse fundo aqui que vocês estão vendo atualmente, ele é mais baixo do que o fundo anterior, o fundo prévio. Ou seja, a gente teve um pivô de baixa sendo formado nessa movimentação em relação a esse fundo anterior, tá? Então, o que a gente pode ter aqui? Uma continuação de baixa, que seria isso aqui, ó. A gente pode mudar para uma configuração de topos e fundos descendente. E aí, se isso acontecer, Lipe, o que eu faço em Klabin? Cara, a parte mais incrível da análise técnica é que as marcações que eu fiz algumas semanas atrás, no outro vídeo que eu fiz sobre Klabin, eu deixei essas duas linhas verdes marcadas. Essas que vocês estão vendo aqui em 4 e 11
e 3,88. E eu falo para vocês que ainda são os melhores pontos de entrada para a Klabin, caso o papel venha a cair de uma maneira mais forte. Por que eu estou falando isso? A gente tem dois fundos muito fortes do papel que foram formados aqui em julho e também em maio, tá? Nessa região de 4,11. E aqui, galera, seria a região que para mim é a região favorita, de R$ 3,88. A região ali de 3,80 é um excelente preço, na minha opinião, para o papel de KLBN4. Tá bom, Lipe, entendi. Sendo que R$ 4,32 é um bom preço, esse preço atual de Klabin. Você aportaria mais em KLBN4 por esse preço? Eu digo para vocês que sim, não é um preço ruim, mas logicamente não é o melhor preço possível para pagar no papel se você tem uma possibilidade de continuação dessa tendência para baixo, tá, galera? Então, eu estou entendendo que o papel de KLBN4 pode sim segurar esse fundo e voltar a subir, tá? Ele pode realmente, compradores podem defender essa região e o papel voltar a subir, como pode também ter uma continuação de baixa, afinal a gente teve um pivô de baixa formado nesse fundo, tá? E aí a gente pode ter um topo descendente e um novo fundo descendente contra o fundo anterior, beleza? Então, quais seriam as minhas regiões de preço prediletas? R$ 4,11, que seria essa região aqui demarcada por dois fundos anteriores de Klabin, e também depois essa região aqui de R$ 3,88, que olha a quantidade de pontos de suporte que a gente tem nessa região de 3,88. Vários, galera, vários pontos de suporte dentro dessa região. E aí, eu vou botar você agora com uma pulga atrás da orelha, porque eu falei que R$ 4,32 também não é um preço ruim para você pagar em Klabin, mas lógico, você tem que entrar com uma mão bem menos agressiva nessa faixa de preço, porque pode ser que o papel caia mais e você perca preços melhores para pagar no ativo, beleza? Mas olha só que curioso, que interessante. Eu vou colocar o time frame mensal agora, galera. O time frame mensal, tá? Cada candlezinho desse significa um mês. Dentro desse time frame mensal, se a gente pegar aqui a ferramenta de Fibonacci, traçar desde o início dessa pernada de alta até o final, a gente vai ver que o mês de outubro corrigiu 8%, quase 9%, né? 8,81% de correção, mas a gente está batendo numa região conhecida como a região de 0,382 de Fibonacci. Tá bom, Lipe, mas que negócio é esse de Fibonacci? Que região é essa de 0,382 de Fibonacci? Geralmente é uma região onde você tem a formação de bandeira e mastro. O que seria isso? Seria esse desenho aqui, galera, ó, uma correção saudável para uma continuação de alta, tá? Então, para você que está com medo, galera, de Klabin, nossa, vai cair tudo, agora vai despencar o papel de Klabin, pode ser que não, pode ser uma correção apenas saudável dentro da região de Fibonacci, seria praticamente aí 1/3 de correção em relação a esse movimento todo de pernada de alta aqui. E essa região é muito conhecida como ser uma região característica para a formação de mastro e bandeira, que é justamente esse desenho que eu fiz aqui para vocês. Ó. Mastro e a correção na bandeira nessa linha aqui de 0,382 de Fibo. Estão vendo essa linha rosa aqui? Justamente na região de preço que a gente está tendo hoje, no dia 30 de outubro, em Klabin. Então, pode ficar tranquilo que isso é um argumento altista para uma continuação de alta também. Então, eu quis trazer aqui para você várias interpretações sobre Klabin, tá? Se você é um investidor de longo prazo e quer aportar na região de 4,32, lembrando, galera, esse vídeo não é um vídeo de recomendação de compra nem de venda, eu estou te dando a minha opinião, o que eu faria no seu lugar, tá? O que eu faria?
eu como um acionista Klabin, eu aportaria com a mão levíssima nessa região de 4,32 e guardaria um cash um pouco mais pesado para a região de R$ 4,11 e também na região de R$ 3,88. Aí eu entro de uma forma mais agressiva com aportes no papel, beleza? Então não fique tão preocupado, porque pode ser também apenas uma correção dentro do gráfico mensal, tá, de Klabin, na região de 0,382 de Fibonacci, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uns vão me criticar, falar, pô, Lipe, análise técnica é besteira, mas se engana quem acha que a análise fundamentalista é mais importante que a análise técnica, ou a técnica é mais importante que a fundamentalista. Na verdade, as duas análises elas se juntam como se fossem peças de quebra-cabeça para formar uma análise completa, tá, galera? Então a gente viu, sim, os fundamentos da redução do desempenho de Klabin nesse terceiro trimestre, né? Queda no preço da celulose, valorização do real frente ao dólar, redução do preço do Kraftliner, mas a gente também está vendo a parte de análise técnica no papel. Então eu quis trazer esses dois prismas para que você faça a sua interpretação e concorde ou discorde de mim. E você tem todo o direito de optar por qualquer uma dessas duas decisões. Beleza? Tamo junto sempre, espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço, como falo sempre, de olho no mercado e fui! Valeu!